Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Estamos mais uma vez aqui no nosso Pod Adip, começando. Hoje é muito especial pra gente. É uma história inédita, uma história onde Deus se fez presente, Deus fez milagres e o nosso Deus continua o mesmo. Não é não, amor? É isso aí, boa noite a todos. Estamos aqui mais um Pod Adip. Hoje é algo mais voltado para a música. Hoje nós temos como nossa convidada a nossa querida Ebony Alexandre. Boa noite, Ebony. Boa noite, galera. Meu Deus, que nervoso. Isso aí, estamos também com a sua querida mamãe, a irmã Cosma. Boa noite, irmã Cosma. Boa noite. Amém. Nervosa, mãe? É. Mas é uma conversa, né? Vamos hoje contar um pouquinho da história de cura da Ebony, né? Porque Ebony, hoje é uma mulher bonita, né? Toca seu violão, encanta com a sua voz grave, mas tem uma história de milagre muito Verdade. interessante. Uma história sobrenatural que aconteceu sobre a sua infância. E nada melhor do que a mamãe dela contar. Irmã Cosma, conta como é que foi a infância da Ebony, como foi a chegada dela e tudo mais. Então, me casei, vindo do Ceará, me casei e fiquei grávida. Logo da minha primeira menina, que esse era um desejo muito que eu tinha de ter uma menina. E Deus me presenteou com uma menina linda, minha primogênita. E, sem esperar, Deus me deu a segunda gravidez, que foi a minha filha linda Ebony. Ah, Minha caçulinha. princesa. Caçulinha. Então, mas teve um longo caminho pela frente. Fiquei grávida, tive uma gravidez bem, como é que chama? Difícil. Porque fiquei com depressão uns 9 meses. Também fiquei muito com crise de bronquite. Era uma luta. Mas o Senhor me deu vitória. Ali, consegui, né? Chegar ali no dia do parto ali no da Ebony, parto né? da Ebony. Deus me deu vitória, fiquei com vida, graças a Deus. Mas, assim, tudo começou porque lá naquele hospital, quando eu tive ela, quando a criança vem para a mãe, ali, quando foi, eu ganhei ela 11 da manhã, e indo lá para as 10 da noite, eu dando mamar para ela e vi que ela ficou sufocada. Aí eu toquei a campainha lá da enfermaria e logo os enfermeiros vieram. E ali levaram Ebony. E ali eu fiquei aguardando até a madrugada. Ali começou um desespero, bater em mim. Aí eu toquei a campainha de volta e falei, por que não traz a minha filha? Aí o enfermeiro veio e falou, mãe, aconteceu um probleminha com a sua filha, mas logo a gente traz ela. Aí tá, depois trouxeram a minha filha para mim. Aí ficou tudo bem. Vim para casa, questão de 15 dias, eu fui dar mamar para ela e ela também ficou sufocada. Aí, a partir daí dos 15 dias... Você fala sufocada como se tivesse engasgada, né? Não, vomitando. Ela vomitava. Tinha refluxo. Tinha refluxo. Aí, a partir daí, começou a minha luta durante quase um ano, durante 11 meses. Ela era uma criança que, cada alimentação oferecida para ela, ela vomitava muito. Nossa. Vomitava muito, assim, não uma vez por dia. E não era aquele refluxo, né? Era vômitos mesmo. Era vômito mesmo. Episódio de vômito. Episódio de vômito, de ficar com pintinhas, de romper os vasinhos do rosto dela. Isso é um bebê, né, gente? Um bebê, de romper... Bebês em menos de um mês. De romper os vasinhos do rosto dela, de ficar cheia de pintinha vermelha no rosto. De ficar com pinta vermelha no olho. Aquelas placas de sangue no olho dela. Uhum. E isso durou 11 meses, indo para um ano. E eu, assim, muito no desespero, chegava pessoas na minha casa, ficava com muita pena de mim. Porque era 6 alimentação que eu fazia quando eu ia dar almoço para ela. E ela recusava, Recusava, né? eu tentava uma outra vez. Novo. Dava de novo, e assim indo.
Cada dia após dia nessa batalha. Era, né? o tempo todo desse jeito. Ali eu já ia perdendo as minhas forças, né? Porque não era fácil. Porque assim, no caso, não tinha só a Ebony, né? Tinha só outra filha, tinha marido, tinha casa. Tinha casa, né? E tudo tinha mais. tudo. Era uma luta sem fim. E você lembra de alguma coisa disso, Ebony? Nada, né? Você era muito pequenininha, né? Não, uma criança cientificamente De 15 dias de lembra de nascido. 5 pra cima. De 15 dias de nascido pra ir. De chegar visita, tipo as minhas cunhadas, que são uma benção. O Zeni, Vanderly, chegava na minha casa. Outras pessoas chegavam, eu ficava com muita pena. De ver a casa toda vomitada, lençol de cama, roupa dela, ela toda sempre sujinha, porque... Debilitada, né, até a também. chupeta. Até a chupeta, quando eu ia oferecer para ela, ela já estava... Mãe, vomitando. quantas refeições a senhora fazia pra mim? Umas 5, só na hora do almoço. A cada eu tentava, né? Da vitamina, do suco, mais uma refeição não dava certo. Ela botava pra fora. Porque né? quando o bebê começa assim, a gente começa a pesquisar se tem alguma alergia, né? Vamos tentar a sopinha de abóbora. Não, hoje agora vamos tentar beterraba. Mas nesse meio Quem é mãe caminho sabe. dado, eu procurei os médicos, né? Sim. Procurei os médicos. Eu fazia tratamento dela no PAN. Aí a médica do PAN resolveu me mandar para o Vralde Franco, procurar o Dr. Marcos. Procurei ele. Ali tentei fazer um tratamento nela. Ele até tentou, ela usou vários medicamentos, falou que ela tinha refluxo muito forte. Aí chegou um dia que ele falou para mim: mãe, aqui não tem condição de tratar ela. Eu vou escrever uma carta e te mando para o Hospital do Fundão. E lá eu fui para o Hospital do Fundão com a carta. Mas naquele dia, o médico que ele mandou não se encontrava lá, estava de férias. Lá. Eu voltei para casa. A luta continuando. Quando ele voltou de férias, ainda não era o dia de marcar. E assim foi indo a minha luta. Quando eu consegui marcar, ele falou: mãe, aqui não tem recurso para ela. Meu Deus. Aí, quer dizer, as portas só se fechando, se fechando. Quando ele falou isso para mim, que não tinha recurso lá, eu voltei muito desanimada para procurar um outro médico. Imagino. E foi aí aonde já começou as coisas andarem para a cura dela. Sim, teve um episódio que você ficou bem temerosa, né? E foi aonde você viu que as coisas estavam não dando muito bem, né? Que foi quando... Isso. Nesse meio caminho, eu comecei a murmurar. A luta cada dia ficava pior, ela ficava cada dia pior. E eu, assim, no desespero, assim, não tinha nem lembrança de buscar muito. Mas pedia: Senhor, por quê? Mas murmurava muito. É muito difícil tu murmurar. Deus nem se agrada disso, que tu murmure. É mais certo que tu busque, que tu peça ao Senhor misericórdia, né? Mas aí o desespero é tão grande, a luta, que eu não lembrava disso, mas né? não era muita oração. Aí ela, no dia do desespero, quando chegou no desespero mesmo, né? Foi quando eu fui dar uma refeição para ela. E ali ela vomitou sangue. Aí as coisas pioraram. Aí eu falei: tá bem sério o negócio. Aí comecei a chorar. Aí eu falei: será que Deus vai levar minha filha? Porra, eu sou crente. Por que eu tô passando por isso? Sim. Aí também o meu esposo, tadinho, cansado, ele me ajudava e tudo. Mas aí um dia ele até falou coisa de pai mesmo, desesperado, né? Ele falou assim: eu falei: será que o Senhor vai levar? Ele falou assim: se o Senhor quiser levar, ele pode levar. Eu fiquei muito triste, fiquei muito mais mal. Porque mãe, né? Mãe não desiste, verdade. né? A gente quer o nosso filho É verdade. doente, bem, mal, a gente quer o nosso filho. Aí quando eu fui dar a refeição para ela de uma bananinha, era no horário da tarde, do lanchinho dela. Aí quando ela vomitou muito, ela ficou muito amuadinha. Aí eu falei: eita, o negócio é muito sério. Aí veio, o Senhor tocou em mim: busca uma consagração. E na igreja que eu era, tinha consagração na parte da tarde. O horário era de 3 da tarde. Aí ali, quando foi na próxima consagração, eu fui para a consagração. Peguei as 2 meninas e fui para a consagração. Ao chegar naquela consagração, eu fiquei lá orando, quietinha no meu canto. Só eu sabia, né, Você tinha ido buscar? o que eu tinha ido buscar. Aí uma irmã se dirigiu ao meu encontro e falou: irmã, só que nesse intervalo dessas lutas, durante o nascimento dela,
que teve já esse, né? Esse episódio dela ficar sufocadinha depois com 15 dias. E foi passando os meses, só no intervalo mais ou menos de 3 meses, 4 meses. Eu fui uma oração na casa da vizinha que mora no quinto andar. Ali o Senhor usou aquela irmã e falou que mostrava que aquela menina ia ser uma grande cantora para o reino do Senhor. Que via ela até na capa de CD. Olha só. Que via ela na capa de CD. Tá, aí o trajeto começou, voltando para o dia da consagração. Sim. Aí aquela irmã se dirigiu ao meu encontro e falou assim: irmã, o Senhor me mostra um molho de chave. Você tá para se mudar? Eu falei: não, irmã, não tem nenhuma previsão de mudança para mim, não. Irmã, você sabe que mudança, quer dizer, chave é mudança. Então, recebe a tua vitória que o Senhor me mostra. Um molho de chave muito grande. Mas ao retornar para sua casa, você retorna clamando o sangue de Jesus, repreendendo, que a fúria do adversário é muito grande. Minha irmã estava ligadíssima, né? Aí eu voltei para minha casa, toda feliz. Olha, como é que chama? Vitória. Ativou de sua mudança. fé, né? Chave é mudança. Fiquei muito feliz naquele Isso, dia. a Boninho já tinha quantos anos? A Boninha já estava indo mais ou menos 10 meses. Sim. Indo por 10 meses, assim, 11 meses, assim, caminhando para os 11 meses. Aí eu vim, toda feliz. Quando eu entro no meu prédio, o diabo não satisfeito, né? Eu trazia ela no carrinho. Eu sempre travava o carrinho, como toda mãe trava o carrinho. E eu conferia se o carrinho estava bem travado. Ali naquele dia, eu com a ajuda da minha pequenininha, da minha outra filha, falei: não, peguei o carro, que era levinho o carro, ela era pequenininha. Aí eu subi o carro com ela, o carro destravou. Um carrinho de bebê No 5º degrau da escada. Ali ela saiu rolando, ela bateu com a cabeça no último degrau. Meu Deus, um bebezinho de 10 meses. Aí ali eu comecei a ficar desesperada, os vizinhos vieram: e ela tá bem, como é que ela tá? Ela ficou toda molinha, eu já fiquei muito assustada, mas clamando o sangue de Jesus ali, confiante do que eu tinha ido buscar, a presença do Senhor, né? Aí a moça falou comigo, a vizinha falou: você quer que leve ela pro médico? É bom levar ela pro médico. Eu falei: não, o Senhor cuida, eu vou observar ela. Aí subi com ela, fiquei observando ela. Ela foi reagindo. E os episódios de vômito ainda continuaram? E os episódios de vômito continuando. Não pararam. Só que lá na minha igreja tinha uma como é que diz, meu Deus? Um grupo de oração. Um grupo de oração que era programado, né? Responsável para cada pessoa que passasse por alguma situação de operação, principalmente as mulheres, né? As mulheres, quando ganhavam neném, voltava para contar como é que foi no parto, para dar culto em ação de graças. Só que eu ainda não tinha marcado esse culto de ação de graças. Aí, quando foi um belo dia, eu da minha varanda, ela continua com os episódios de vômito. Eu da minha varanda vi aquele grupo que passava de uma rua indo já na direção que estava voltando de algum lugar. Aí eu, estando na varanda, eles olharam para mim e falaram assim: irmã, você mora aí? Eu falei: sim. Irmã, nós estávamos te caçando, o Senhor está mandando que a gente vá na tua casa e orar pela sua filha, pela sua casa. Falei: então sobe, irmã, eu acho até bom, porque eu ainda não marquei o culto em ação de graça. Eu marco, irmã, que esse grupo também marcava o culto em ação de graça. O Senhor marcou por você, né? Aí aqueles irmãos subiram, marcaram, fizeram a oração, né? E pediram. Deus usou eles poderosamente. Deus usou muito eles, né? Oraram muito, oraram o becinho dela. Aí pediram para mim, quando a cada refeição oferecida para ela, que eu colocasse a gota do sangue do Senhor, pedisse para o Senhor colocar a gota do sangue no mamar da Ebony, né? E ali eu fui fazendo, ela foi vomitando, e eu fazendo, dando mamar para ela, e eu pedindo para o Senhor fazer isso, e confiante, orando. Eles pediram: ora a mamadeira dela, e pede para o Senhor botar a gota do sangue dele na mamadeira dela. E assim eu fui fazendo. E aquilo, no passado tempo, depois de um mês na frente, eu fazendo aquilo dali, e vi que e estava observando que os vômitos dela ia cessando. Aí,
ela só ia melhorando. Quando foi um dia, eu fui um culto. Depois de um mês, mais ou menos assim, de um mês e meio, ela só melhorando a cada dia. Aí um dia eu fui um culto na casa de uma conhecida minha e estava mais ou menos esse mesmo grupo. Inclusive, o pastor Florisvaldo, que era dessa igreja, da Igreja Qual era a Assembleia de igreja? Deus. Assembleia de Deus da Água Branca. Sim. Sabe? Não sei se Igreja vocês bem conhecem. tradicional. Bem Isso. tradicional mesmo. Aí, que era o pastor Florisvaldo e a pastora Nair. Lembro demais deles. Aí a pastora Nair estava, mulher de oração, mulher que já era uma senhora que tinha muita autoridade com Deus, muita, contato com Deus. Ali ela orou de novo por ela e falou, irmã, falando em mistério, falou, minha irmã, o Senhor me mostra. Essa sua filha, Deus curou um câncer que estava instalado no estômago dela. Ali, a partir dali, a Ebony não vomitou mais. Amém. Então, Ai, na eu- verdade, a Ebony, ela teve um câncer. Foi. Tinha um câncer no estômago. Um câncer no estômago e ela foi curada do câncer do estômago. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E ali o Senhor, como pode? O Senhor prepara tudo. Ali foi isso que foi fechando as portas. Porque o Senhor tinha um plano. Tinha um projeto de propósito, cura. um projeto né? de cura. Não estava na vida mão dos da médicos, Ebony. estava na mão. Era uma Estava veia na pra mão ser de contada. Deus. Estava na mão da ativação da fé de uma mãe. E é muito interessante, assim, que você pode estar pensando, mas eles devem saber do problema da meninazinha, da irmã Cosma. Mas, gente, pensa, foi em 92. A gente não tinha WhatsApp. É. A minha mãe era praticamente uma visitante. Pra quem não sabe, essa daqui é minha mãe também, né? E a gente ia falar no final, mas eu soltei agora. Foi bem Mas natural. vamos lá. Ela não tinha WhatsApp, não tinha como você saber não tinha daquele como. problema. Era muito particular. E quando a irmã. Qual é o nome da irmã? Daí. Irmã Naí, Deus mostrou para ela, eu tenho certeza que foi realmente o Senhor que mostrou ali, olha da onde eu tô tirando a Ebony nesse dia de hoje. Olha o que eu tenho para fazer na vida dela. Porque primeiro foi a promessa, né? Se Deus tem promessa com uma pessoa, ela não ia morrer. Né? Deus tinha um projeto ali de cura. E Deus mostrou o que estava curando. Para você não duvidar. Então, irmão, se você tem uma promessa, se você está passando por um processo, lembre, a fé é ativada, milagre é momentâneo, mas a fé é dia após dia. É dia após dia, ativando a sua fé, declarando. Não chegou hoje, continue buscando, continue orando. Porque o que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer. Né? É verdade. E a partir daquele dia, irmão Cosma, ela nunca mais vomitou. Não, nunca mais vomitou. É difícil até de vomitar. Então, isso para mim, o que eu aprendi? E peço aos irmãos, que não façam isso. Eu murmurei muito. Eu reclamava muito. Em vez de buscar, de ter ação de buscar ao Senhor. Que o Senhor, às vezes, só quer a nossa ação. Com certeza. Não é verdade? Quando a gente murmura, a gente acaba atrapalhando o agir de Deus na nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí fica o alerta para todos os evangélicos, as pessoas que creem em Deus. Se estiver passando por um momento de dificuldade, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a murmuração. Ela já vem na nossa cabeça no automático. É mais Se você, fácil, é mais né? fácil você mais murmurar fácil. do que você ter fé, ativar sua fé no dia a dia para poder buscar a sua cura, buscar aquilo que você almeja. Então, temos que ter bastante cuidado porque a gente murmura, a bênção se afasta. Quanto mais a gente ativa a fé, como a minha esposa falou, a gente se aproxima da vitória. Então, temos que ter bastante cuidado com isso. E tá aqui o exemplo da irmã Cosma. Como algumas pessoas falavam. Se eu fosse, eu não aguentava. De repente, Deus te dê essa luta porque tu suporta, tu consegue ter paciência de fazer tanta refeição para tua filha. Porque talvez que outras- nesses 11 meses, né? Ela não teve nenhum episódio de pneumonia, não teve Sim. resfriado. Me fazendo lembrar, você me fez lembrar o que o médico falou. Quando eu consegui consultar ela, lá ainda teve uma consulta no fundão, porque eu já esqueci de algumas coisas. Ele falou
No caso, olha, mãe, você está de parabéns. Porque no caso de a doença parecida com a que ela tinha, muitas crianças tinham episódios de pneumonia uma em cima da outra. E ela não tem nenhuma. Amém. Por causa da insistência de cada alimentação que ficava. E Deus também, sustentando ela. O senhor te orientava a senhora fazia de acordo com o que tinha que ser feito, mesmo sem, repito, naquela época sem WhatsApp, sem YouTube, sem... Hoje o pessoal tá vasto de conhecimento na internet, informações, né? Por aí. Mas naquela época não tinha. Então era realmente Deus orientando, ó, dá 3, 4, 5 refeições até que alguma coisa também, né? fique no estômago dela, a ponto de ela não ter nenhum tipo de doença que poderia agravar ainda mais, né? Se ela tivesse outra coisa. O mais interessante, assim, né, que eu vou falar de uma maneira bem mais fácil, é que quando eu encontro as pessoas, que muitas pessoas acompanharam a nossa infância. Então, quando eu encontro assim na rua, eu falo, menina, mas como você cresceu? Olha, eu lembro que a tua mãe passou uma luta contigo. E quando eu era pequena, você me fez a pergunta, se você falou pra mim se eu lembrava, eu não lembro de nada. Mas quando eu encontro essas pessoas na rua, elas falam, cara, mas a sua mãe passou uma luta tão grande contigo, mas o tão bom que a gente viu a vitória de você estar aí de pé, que você foi curado. Eu falo, gente, o que a minha mãe passou, que os meus pais passaram comigo, meu Deus do céu. Mas o diabo, assim, tentava muito roubar, né? A nossa paz, a alegria. A fúria muito grande na vida da Ebony, muita. Sabe, ela como criança... Toda criança, às vezes tem umas que é bem atenta, outras desatenta. E ela foi muito arteira, muito levada. Nem parece, né? Sabe? Nem tem cara. Muito levada. Aí ela é uma criancinha muito agitada. Ela andou com 10 meses. Ela é uma benção. Aí ela, com o priminho dela, foi brincar com o vizinho. E ela não vigiou, ofereceram um bolo, né? Que não era muito legal. Ela pegou uma... Como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Uma seta. Lembrei. Ela ficou muito perturbada. Aí, mais uma vez, outro grupo de irmã entrou em ação, vieram na minha casa fazer oração por ela. A Ebony ficou uns 15 dias, né, mãe? Com bloqueio, ela não conseguia fazer nem o nome dela. Foi. Nesse dia do bolo. O priminho dela rejeitou. Foi terrível. Rejeitou aquele bolo, porque foi de propósito. Aquele bolo oferecido a deuses errados, né? E ofereceram para ela. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 7. uns 7 anos. 7 anos. Ela e o priminho dela, eu me lembro Claudemir. desse dia como se fosse hoje. O priminho dela vigiou, mas ela, brincando, bem agitada, ela pegou, comeu sem pensar. O priminho dela não comeu o que ofereceram para ela de propósito. Aí aconteceu, ela ficou 15 dias bem perturbada, né? Foi terrível também. Teve outro episódio que a Ebony foi atropelada, quase foi jogada por cima do capô do carro. Nossa, muita luta. O diabo tem fúria na vida da Ebony desde pequenininha. Tu lembra, Ebony, você de algum episódio? A sua mãe falou do episódio de 7 anos, de outros episódios. Lembro. Você lembra de algum episódio parecido, assim, que uma fúria? Às vezes por você não ter vigiado, ou porque você é muito nova, né? Criança, arteira, mas... Tu lembra de algum episódio que aconteceu na sua vida que, caramba, você pensando hoje já como uma mulher madura, poxa, poderia ter morrido, poderia ter acontecido alguma coisa comigo. Você lembra de alguma coisa? Cara, morrido, assim, não. Maldade. A fúria sempre foi muito grande. Até hoje. Porque eu sempre fui uma criança, assim, eu tô puxando desde criança até agora. Eu sempre fui uma criança que sempre me destaquei. Eu sempre fui carismática, sempre falei com todo mundo. Então, eu era muito arteira. Então, eu me destacava ali nas brincadeiras, fazendo tudo. Só que esse episódio do bolo foi muito, muito marcante para mim. E quando cortaram meu cabelo no colégio. Eu sempre tive um cabelão. E você via, eu senti a maldade no olhar das pessoas. Essa daqui é a Ebony. Mas sabe quando a pessoa falava de um jeito com uma maldade e apontava, tipo assim, pro meu cabelo? Eu sempre tive um cabelo grande. Sempre, né? Um cabelão, né? Todo lugar, a gente saía, era sempre... As pessoas chegavam e falavam, tá vendo? Essa daí é a Ebony. Minha mãe era costureira sempre. Então, os olhares eram todos pra Ebony. Por quê? A gente acredita muito que, assim, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Mas o inimigo também tem outro. Então, se a gente não vigiar,
ele tá ali à espreita, só esperando, né? Você dar uma brecha, você vacilar, você tosquenejar, mas pela glória do Senhor. A Ebony está aqui até hoje, contando todos os benefícios que o Senhor fez. Ela é uma bem-aventurada, porque ela está vivendo a promessa, né? Esse episódio do cabelo foi muito estranho, porque ela chegou lá em casa, eu fazia um penteadinho, rabinho de cavalo. Quando ela chegou, eu vi que tinha uma mecha enorme, mas era assim, dava tipo né? um tantão mesmo de cabelo que tinham cortado dela. Aí começou o mistério, porque eu fui no colégio saber que tinha cortado o cabelo dela. E ninguém sabia. Mãe, ninguém cortou o cabelo dela. Eu falei, mas cortaram o cabelo dela. Nem ela sentiu, tu sentiu? Nem ela disse que não sentiu cortar o cabelo dela. E esse mistério tá até hoje para mim saber quem cortou o cabelo da Ebony. Sabe, mas eu não sei. Voltando nesse assunto eu sinto, pastor Kleber, como se fosse o dia de hoje, o bolo que me ofereceram. A gente sabe que existem pessoas maldosas. Então, assim, esse bloqueio que eu tive, eu nunca vou esquecer desse bloqueio. De eu não saber fazer o meu nome, de eu ficar triste, de eu ficar querendo vendo as coisas que tentavam aparecer dentro de casa. Sabe, isso para mim foi muito marcante na minha infância, até a adolescência e outras coisas. Fico alerta para todos os pais. Né? Tem que ter cuidado com os filhos, negócio de doces que são oferecidos na rua. Infelizmente, pessoas muito maldosas, muitas pessoas maldosas maldosas que fazem coisas para poder atrapalhar o bom andamento da vida das pessoas. Então, coisas oferecidas a demônios, a coisas que não agradam a Deus. E aquilo, a gente tem que vigiar, porque quando a gente não vigia, a gente come, a gente faz alguma coisa e a gente recebe o reflexo por a gente não ter vigiado. O que aconteceu com a Bonnie. Poderia ter sido algo para morte. Graças a Deus não foi, mas foi algo que deixou ela perturbada durante esse tempo. Graças a Deus que temos o nosso Deus que nos livra, mas a gente precisa vigiar. Todos nós precisamos vigiar para não comer nada na mão das pessoas, principalmente as crianças que acabam sendo mais vulneráveis nesse caso, né? O que aconteceu com ela. Verdade. Sim. E da sua adolescência, já passando da infância para a adolescência, Ebony, tu lembra de mais algum episódio na sua adolescência já que foi alguma coisa assim, que hoje você vê como engraçada, mas analisando poderia ter sido algo que poderia ter te prejudicado de alguma forma? Fúria do inimigo. Cara, são tantas coisas que a gente fica aqui, né, mãe? Tanta coisa que a gente já passou. A hérnia fala do... Não, mas da hérnia foi um tratar, na verdade. Deus foi um tratar de Deus comigo, mas... Pode ser. Sim, mas a hérnia... Pode ser? Pode falar? Pode. Eu vou até postar um vídeo essa semana de um louvor. Eu fui muito influenciada, né? Por Fernanda Brum, Aline Barros, né? E eu lembro que eu tinha uma hérnia. Tinha uma hérnia que... Quantos anos? Na verdade, eu descobri essa hérnia com 8 anos de idade. Sim. Que talvez essa hérnia que eu tive inguinal, foi 2 hérnias que eu peguei. Talvez pode ter surgido essa hérnia. Talvez não foi. Por tanto esforço Sim. que eu A fiz médica falou que foi. de tanto vomitar. Já tá confirmado. Entendeu? Tá Então, assim, eu fiquei muito tempo na fila do SUS esperando para ser operada. E toda vez que tinha uma operação, tinha um impedimento. Estava marcado para eu ser operada, tinha um impedimento. Ou eu entrava em crise de bronquite, ou eu tinha muita alergia. Algo não fluía, né? Tava marcado, tinha tudo, o horário direitinho. Ah, mas o exame não deu. Ah, mas tá em crise, não pode operar assim. Eu sei que eu fui me operar com 16 anos de idade. Caramba. Eu fiquei na fila do SUS, olha, um tempo. Nossa, de 8 anos até Foi. os 16. Você imagina a gente esperando, né? Foi tanto tempo. tão grande que o pediatra chamou eu e o meu esposo e mostrou no vidrinho. Olha, a gente tirou da sua filha que vai para análise para ver se é hérnia mesmo. Pensava que era câncer. O tamanho que tava. Do tamanho que tava. E isso me prejudicou bastante. Me prejudicou bastante porque eu tinha um lado muito bom pro esporte. Então, toda vez que eu jogava, ou futebol, eu tava até para ir para a Vila Olímpica, porque muitas pessoas me falaram que era para minha mãe me levar, porque os meus professores gostavam da forma que eu jogava, que eu sempre me destaquei muito em questão de esporte. Então, nisso que eu jogava muito, eu entrava em crise. E essa hérnia podia estrangular a qualquer momento. E se rompesse,
não ia dar certo pra gente. Ia dar É muito uma ruim. operação que pode ser simples, mas ao mesmo tempo, se passar do horário, Por muito da tempo. hora... Entendeu? Por muito tempo, porque sempre suas foi muito mais complicações. alto isso aqui, né? Então a minha mãe já desconfiava já. Só que a gente só foi ter certeza mesmo quando a gente foi fazer o exame. Aí, a operação foi tudo de boa, deu tudo certo. Deu tudo certo pra operação. O problema foi o pós. Aí o pós-operatório, que foi uma luta aí de 7 meses. 7 meses. Eu não conseguia dormir, porque a anestesia que me deram foi muito forte. A anestesia que eu tive, que eu tomei, foi a De ráquia. ráquia, Eu não né? tinha estrutura para receber essa anestesia. Entendeu? Eu era para ter tomado outra, mas faltou no hospital. Aí eu falei assim, vamos operar ela desse jeito mesmo com essa anestesia. Só que aí eu fui ter efeito colateral muito pior. Caiu o meu cabelo, que é normal. Quando você toma ráquia é normal, caiu o cabelo. Mas o problema foi não conseguir dormir. Eu fiquei triste, entrei tipo numa depressão, né? Eu te posso te dizer, vômito e depressão que eu tive. Foi por 7 Crise meses. nervosa. Uma crise Atacou o sistema mexeu. nervoso dela. Algo comigo não foi normal. E foi um processo muito grande, hora dali, hora de cá. Inimigo Mais uma querendo, vez o Senhor dando vitória. o Senhor sempre dando vitória e mais uma vez o inimigo sempre querendo tirar a nossa alegria, mexer de alguma forma com a gente. Nesse dia, resumindo tudo, eu já tocava violão já, né? Mas cantava muito pouco. Eu comecei a lembrar de um hino que era um pouquinho que me dava um pouquinho de alegria nesse momento de depressão, que era o Ciclamares, da Aline Barros. Eu escutei aquele CD, era um ânimo que me dava, era como se fosse uma válvula de escape quando você colocava, e minha mãe falava assim, mas por que a Ébora escuta tanto esse CD? Só que eu ficava calada e não falava, que era o Ciclamares, da Aline Barros, um hino muito antigo. Foi ali que Deus foi dando vitória para mim. Entendi. Então, já falando da música aí, que você já falou que já começou a tocar violão, como é que começou essa coisa da Ebony musicista? Já de pegar no violão, na guitarra, de cantar. Fala, Como mãe, é que foi essa influência aí? Eu vou deixar a minha mãe só falar como é que era a minha... Como é que eu vou dizer? O meu interesse por Sim. música. Ela, como menina pequenininha, né? E observava que ela era ligada muito com a música. Na época que lançaram o 199, a gente quase acabou com todo dia de tanto comprar violãozinho daqueles de 199 para ela tocar. Aí ela pedia os CDs daquela época. Não, e o violãozinho, só pra fazer engraçado. Você o pode violãozinho, falar. a corda era de nylon. E minha mãe era costureira. O que ela fazia de palheta? Alfinete. Alfinete. O que acontece? Conforme ela tocava, as cordinhas de nylon rasgavam, Rompia. né? Era óbvio. E ela chorava, pai, pelo amor de Deus. Aí vai outro comprar outro violão. E assim. A coleção de violão. Aí, então a gente Pode. entendia que ela tinha uma queda, né? pra muito música. forte para música. Aí começou os cursinhos E pra fora, ela. né, mãe? E Ela fora. ficar lá, botava na época era Na época, LP, aquele- disco de vinil, né? De vinil, Era disco é. de vinil. Ela ficava do lado do som, botava uma cadeirinha. Gente, ficava horas a fio. Você não Verdade. tem noção. Em pé, com a Isso mão eu na lembro cintura. Com a demais. mãozinha assim na cintura, pra trás, ouvindo o CD da Thalita. Lembra do instrumental da A Thalita fez um CD em 90 e... É. 96 de instrumental. Olha, irmão, não Lembra de tinha Thalita? problema. Lembra de Thalita? Belissa, tipo, os Irmã CDs da Ebony Belissa. lá, com as suas mãozinhas pra trás, magrelinha, Irmã Eva. ouvindo CD, na época não era CD, era disco. Disco. né? Belissa, Thalita. Então já teve uma influência já desses hinos antigos, já, então a Ebony já tava meio que no sangue, essa Sim. coisa da música. Mas e o interesse pelo violão? Ele surgiu com seu pai comprando um monte de violãozinho, e aí quando é que você ganhou o seu primeiro violão? Então, o começo da música pra mim já tá entranhado porque a nossa família já tem uma parte musical bem bacana. Então já começa pelo meu avô. Meu avô toca, mas lá em casa ninguém toca. Lá em casa ninguém toca, ninguém canta. Então a influência mesmo foi... E eu escutava, por eu escutar muita música, e fazia o barulho normalmente do violão e solos de guitarra, que os solos de guitarra naquela época era muito seco. E quando tinha solo, eu falava assim, gente, que instrumento lindo. É um instrumento... Eu na minha mente, eu já tinha que era um instrumento de destaque. Solo de quedinha já, sem saber. já tinha uma queda pela guitarra, pelo aquele som abelhudo. Quem é músico sabe que a distorção naquela época era meio abelhuda. Então eu já gostava muito.
do som do violão. A minha mãe tinha um LP, que eu nunca vou me esquecer, que era da Shirley Carvalhais, com um violãozão. Gente, eu namorava aquele LP, eu falava assim, um dia eu vou ter um violão desse. E eu comecei a me interessar pela música aos 9 anos, uns 8 a 9 anos de idade. Aí meu pai me colocou num curso que meu pai queria que eu tocasse, meu pai achava aquilo ali muito bonito. Meu pai falou assim, vou colocar a Ebony Você não pode ir pro esporte, vamos pra música. eu já tinha essa debilidade. Aí Inclusive, meu pai... um adendo, pais, invista nos seus filhos. Coloque, né, amor? Fala você que é músico, pode o seu filho fazer um cursinho, invista. Se puder ter instrumento em casa, se puder colocar seu filho num curso de música, num professor particular, é muito bom. Se for músico, ou se você não for músico, se puder fazer essa musicalização da criança, para a criança poder ter um instrumentozinho, para ela poder ir tocando, se Gosto, familiarizar, ter o gosto. Isso é muito bom, abre até a mente da criança até certeza. para os estudos, para outras coisas, porque a música ela tem um poder muito grande que a gente nem imagina, mas o que ela está falando é realmente muito interessante. Invistam na música para os seus filhos. Meu pai me colocou num curso de música numa comunidade. E ali eu não tive muito sucesso. Muito nova, né? Muito criança. Os dedos todo duro, com dificuldade para fazer. Deu aquela canseira, uma vontade de desistir. Uns 8 anos de idade. Aquela vontade de querer pular, mas a vontade era muito grande. Aquilo ali brilhava nos meus olhos. Aí meu pai foi lá, acho que ele foi em Cascadura. Comprou uma Malaga. Olha só, o primeiro violão, Malaga. O Malaga era violão, assim, médio, normal, pro meu tamanho, uns 10 anos de idade. Como eu te falei, não tive muito progresso nesse caminho no curso que eu me inscrevi. E foi passando, o meu pai falou assim, eu vou te dar outro violão. Agora eu vou te dar um violão elétrico, mas eu só vou te dar um violão elétrico se você realmente tocar. Eu falei, eita, agora o negócio pegou. Agora o negócio tá sério, porque meu pai só vai me dar se eu saber fazer um acorde. E eu escutando os solos da guitarra vindo pra mim muito mais forte. Nas músicas eu falei, cara, que som bonito. Mas eu primeiro passando pelo violão, mas nada de guitarra. Aí uma irmã, eu estava tentando tocar, uma irmã falou assim, Bonnie, eu vejo você ganhando um presente. Só que eu já pedi o violão, mas eu não falava nada pro meu pai, para ele, eu não ficava perturbando assim meu pai. Pô, pai, compra o violão, porque era muito, muito difícil naquela época. Aí eu não falava nada, só que a irmã falou assim, eu vi você ganhando um presente. É um presente que você tem pedido muito. E eu tava orando a Deus pedindo um violão. Aí chegou meu pai de surpresa, foi na Disconildo lá de Campo Grande, Disconildo lá do outro lado da calçada. Meu pai chegou com um violão azul, um Condor. E era profissional, porque era elétrico. Eu ganhei o violão profissional da Condor. Falei pra todo mundo que o violão era profissional. Não era. Era de entrada. Aí, não sabia nenhum acorde. Fui estudar numa comunidade com um maestro chamado Ney. Esse cara, eu devo muito a ele. Abraço, irmão Narinei. Ney, eu amo você, amo sua vida. O Ney me ensinou a tirar muita música de ouvido. O meu ouvido começou a amadurecer ali. E eu comecei a cantar os hinos, comecei a estudar com ele e não parei. Então eu comecei a ler a cifra, eu comecei a ter... Realmente meu pai investiu, a minha mãe investiu muito em mim para que eu chegasse a tocar. E foi assim que eu fui levando. Eu passei por outros professores. E eu vou deixar você fazer a próxima pergunta aí. Você já passou por quantos professores? Maestro Ney, um abraço. Um abraço, Ney. Maestro de ótima qualidade lá no Vila Kennedy, Bangu, nessa área da Zona Oeste. E teve outro professor, e aí como é que tu migrou do violão para a guitarra? Como é que foi essa migração? Você já ganhou uma guitarra depois, você comprou? Como é que você migrou? Isso é interessantíssimo demais. Porque eu achava o violão muito fraco. Falava, cara, o violão não se destaca porque o violão é baixo. Como é que eu vou me destacar desse jeito? O violão é muito baixo. E violão era para pessoa que cantava. Eu não cantava naquela época. Para mim, eu via que o violão era uma parte que a pessoa cantava junto com ele. Aí eu achava assim, cara, o violão é muito fraquinho, ninguém ouve o violão. Naquele tempo não tinha uma estrutura do violão ser ligado na mesa, era na caixa de som. Então era muito feio o som. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou pra guitarra.
vou pedir uma guitarra para os meus pais. Vou pedir uma guitarra para ele. Aí meu pai, olha, você tá pulando de instrumento, você tá indo pra guitarra. Eu não vou te dar guitarra enquanto você não tocar guitarra. E eu falava, cara, como é que se toca guitarra? Isso é quase a mesma coisa do que violão, mas a técnica é diferente. Mas sempre escutando os sons e os solos de guitarra que mais me chamava a atenção. Então, todos nós que somos músicos, temos sempre uma pessoa de espelho. Diz aí, quem é teu espelho no solo de guitarra? Solo de guitarra, primeira fita VHF que eu vi foi o Canta Rio de 99. No tempo era fita. Sérgio Knucci fazendo solo do Novo Som. Você sabe Isso que aí pegou é- o Canta Rio de 99, né? Não me deixe te deixar. E eu falava assim, cara, Isso é épico. Aquele solo ali. é animal. aquele solo ali, meu Deus do céu. Aí eu falava assim, olha só isso. Eu quero fazer o que esse cara faz. Botei isso na mente. E fica aquela guitarra verde, aquela ladinha do Steve Vai. E comecei a procurar como é que faz esse efeito, mas como é que eu faço esse efeito, ter que comprar isso, ter que comprar aquilo. Se usa um efeito que é pedaleira e eu não sabia o que era. Menina, não tinha ninguém perto de mim para me mostrar o que era só eu sozinha mesmo e os amigos que eu tinha um pouco na igreja. Falava, cara, eu quero tocar guitarra. Aí meu pai falou assim, só te dou quando você tocar. Pronto. Aí me indicaram um professor de música, inclusive um beijo, Evandro Oliveira. Esse cara me Grande ajudou. Evandro. Grande Evandro. Uma didática assim incrível, incrível. Eu nunca consegui ver um professor com tanta didática. Paciência igual nele. Ele sabe tudo. Então eu cheguei ali muito crua, mas já com talento de sair do violão para ir pra guitarra, que é muito mais pesado, muito mais detalhe. Inclusive, nessa época eu tocava com o Evandro, eu que indiquei o Evandro para... Foi você que me indicou. Dar aula pra você. Foi você que... A gente tá em família, não tem como. Não tem como. Então você indicou pra gente o Evandro Oliveira. Então, assim, eu comecei a tocar, a tirar solinhos ali. E meu pai se animou de me dar uma guitarra e uma pedaleira. Uma pedaleira velhinha, que naquele tempo já era uma pedaleira boa. Era uma Pod Flu da Line 6. Os guitarristas sabem do que eu tô falando. E assim foi. Não parei mais. E aí, solo pra tudo quanto é lado. Solo, só que nem só de solo viverá um homem. Guitarristas, olha, eu tenho um professor. Corte, eu dá corte, eu posso puxar aqui. Olha lá. Puxar. É uma pessoa que me ensinou muito, que ele me dava muita bronca, assim, pra eu amadurecer. Era você. Você falava assim pra mim, Bonnie, nem tudo é solo. Vai ter um dia que você vai precisar fazer uma base. E vai ter pessoas que vão te cobrar isso, você não vai poder. E eu falava, só tocar, é só solo. Aquela coisa de adolescente, né? Querendo pegar vários solos. E você me ensinou muito isso e eu sou muito grata. Porque até hoje, esse senhor gente, ele me corrige pra harmonia. Porque todo mundo sabe que guitarrista às vezes peca muito na harmonia. Só que como a gente canta, a gente tem que fazer uma boa base. Então 90% da música ela é formada com base. Então, se você não saber a tonalidade, se você não saber andar, se você não saber transportar, cara, vai dar muito ruim pra você. Corte aqui. Senhores guitarristas. Como a Ebony falou, nem só de solo vive o guitarrista. Tem guitarrista hoje em dia aí que vai no YouTube, aprende a fazer solo e não sabe o campo harmônico. Não sabe tocar o hino da harpa. Meu irmão, isso é grave. Faz um solo bonito, quem olha assim, rapaz, é o próximo Steve Vai. Mas na hora de chamar nas harmonias, não sabe, falou em 13ª, sexta, e começou a dar ruim. Então, tem que estudar da maneira correta. É o que eu sempre briguei muito com a Ebony. Pra ela poder saber fazer as harmonias, saber o que você tá fazendo. Não só fazer um belo solo. Um belo solo... Ele é legal, mas na hora que você, por exemplo, bota uma partitura na frente, vai tocar com uma big band, não sabe ler a partitura, não sabe nem ler cifra, não sabe o campo harmônico, você fica perdido. E aí você perde trabalhos, né? Quem gosta de trabalhar com isso profissionalmente, ou até mesmo para tu ter uma qualidade, para tu fazer bom trabalho na igreja, onde você serve, que você tem que fazer o melhor na sua igreja, você precisa estudar campo harmônico. Por favor, guitarristas, estudem campo harmônico. E é uma das coisas que eu sempre... até hoje eu sempre brigo. Campo harmônico, vamos lá, as coisas mais difíceis que tem para fazer. Tipo o João Alexandre. Ouçam o João Alexandre, cara mestre. Bom. Mestre nas harmonias. Muito então, mestre.
São indicações que acho que vale a pena deixar para os guitarristas aí e violonistas. Violonista nem tanto, que acaba que o violonista ele tem que aprender, ele tem que saber mesmo da harmonia. Mas qual foi a primeira música, Ébano, que você aprendeu a tocar no violão, na guitarra? Que você aprendeu a tocar? Fala pra gente. A primeira música foi Fernanda Brum. Ué, Grande referência. Inclusive, a Ebony é Fernanda Brum da Shopee, né? A cover Pra de quem Fernanda não Brum. sabe, Fernanda da Shopee. muita gente acha. Mas o dia ele encontrou alguém diferente. Quando somente mudou pra sempre seu coração. Tratou suas feridas, deu sentido à vida. Só Deus me faz homem nascer. Só Deus nos forja. Só Deus liberta. Jesus, Rei dos Reis. Música Sonhos. Confirmei aqui, Sonhos da Sonhos, Fernanda não é? Brum. Não Música lembro. Sonhos da Fernanda, Demais. música muito bonita. A Fernanda Brum é uma grande referência da Ebony, não só pelo visual, mas porque a Ebony ela tem uma voz assim forte, Grave, né? grave, que é uma característica forte da Fernanda Brum. As pessoas te confundem muito na rua, assim, quando você canta, as pessoas, pô, isso parece que a Fernanda Brum isso acontece muito ou não? Todo dia. Todo dia, Todo toda dia. hora, todo... Toda igreja, né? Todo meme. Cara, pra você ter noção, saiu um vídeo da Fernanda Brum lá no Faustão, novinha, e me marcaram. Mas foi muita história me marcando, dizendo que eu parecia com ela com a franja, né? Parecia quando era pequenininha também. Então ela foi minha maior referência, até porque sempre teve muito solo de guitarra. Então sempre ela gosta de rock. Também gosto de pop rock também, então eu sempre foi minha maior influência. É um estilo Mas que bate, todo lugar que eu vou, trabalho, igreja, e me comparo. Desde Então, pequenininho. Desde pequena, é inevitável. Às vezes eu cortei o cabelo, eu tinha um cabelo maior, né? Ano passado eu tive coragem de cortar meu cabelo, até porque é pra sair um pouco, não é porque eu não queira, que eu não queira aparecer. Mas às vezes tu fica sem identidade. Então eu falei assim, cara, eu vou cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo pra mudar, para as pessoas não falarem, mas mesmo assim. Mesmo cabelo cortado. Mesmo com o cabelo cortado, Ela é a todo Fernanda dia. Brum da Shopee. Todo dia meme e a não Fernanda tem Brum da jeito. Shopee, não tem como. Mas aí, ó, beleza, aí essa música foi a primeira, né, que você Sim. se pegou e tal. Atualmente, hoje em dia a Ebony, ela toca guitarra, faz os plays dela. Inclusive, se quiser chamar a Ebony pra tocar nos gigs aí, ó, pode chamar que ela tá aí pra precisando, fazer. hein? Precisando. Faz os plays dela com guitarra, com violão e ela tá cantando também. Que é assim, uma característica legal de quem toca violão é cantar. É uma voz boa que você tem. E o que você atualmente tem cantado? O que tem hoje, em 2024, você tem cantado muito, você tem tocado e cantado? Que você tem tocado e cantado nas igrejas? As igrejas. Dá uma palhinha pra gente do que você tem tocado atualmente nas igrejas, tocado violão e cantado. Dá uma palhinha pra gente poder estar por dentro. Você gosta de cantar. O pessoal, assim, tem me pedido muito, até porque é uma música que ainda tá atual, que é muito mais pedida, que é o Jeová Jireh. Temer porque se eu estou guardado porque nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Uma letra muito bonita e realmente é o que pede. tá se tocando atualmente. Muito legal. Eu queria ouvir da mãe da Ebony. Hoje ela passou por todo esse processo que Deus deu vitória. Hoje vê a Ebony. Tá com quantos anos, Ebony? 31. 31 anos. Já com esse ministério aflorando cada dia mais. Sim. Que é uma promessa que Deus deu pra mãe da Ebony quando ela tava lá pequenininha. Aquela coisa toda, passou por um câncer.
né? E agora tá aí com a potência, com a voz, podendo cantar, adorar a Deus. Queria que a irmã Carmen deixasse essa mensagem para as mães, por ter passado esse processo todo, ter confiado em Deus. E eu creio que tem muitas mães que podem estar passando pelo mesmo processo, igual ou pior, ou menos pior, mas que às vezes estão sem fé, sem esperança. Queria que a senhora desse uma palavra para essas pessoas. Então, eu deixo para as mães, né, uma palavra aqui no livro de Salmos, que me chama muita atenção, fala muito no meu coração, através do que eu passei com a minha filha, né? Porque como que eu esqueci que eu tinha um Deus que contemplava tudo que eu estava passando, né? Eu esqueci por um momento da luta, eu esqueci disso. Aí depois o Senhor me fez lembrar. Olha como eu contemplo tudo, eu vejo tudo lá do céu. Então, que as mamães que passam por lutas, né, por enfermidade dos seus filhos, como eu passei, é difícil, mas eu deixo aqui para as irmãs e não esquecer do grande Deus que nosso Deus é. Que lá de cima ele contempla, ele cuida, como ele cuidou de mim, da minha filha, como ele me deu vitória. Olha que coisa linda que o Senhor fez. Verdade. Na vida da minha filha, hoje eu me sinto muito agradecida ao meu Senhor, agradecida. Eu vejo a minha filha tão linda, minhas duas filhas, e lembro que eu passei. E por um momento eu esqueci do grande Deus que eu tinha. Mas hoje, apareceu uma luta, eu tô na luta, mas eu tenho um Deus grande que peleja por mim. Amém. Então, eu quero deixar aqui no livro de Salmo 33, mas no verso 13 que diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Então, eu deixo essa palavra para a minha irmã, que está passando por luta. Não esqueça do grande Deus que Ele é, porque de lá Ele contempla o teu sofrimento e está pronto a te dar vitória. Amém. Essa é a palavra que eu deixo. Muitas vezes a gente, no momento de aflição, acha, mas Deus não vai olhar. Eu tô aqui, né, nesse bairro, nessa casa, nessa igreja, tão pequena, mas... Eu falava, será que Deus não está me vendo? Eu O falava, Senhor, em todos os lugares. Uma das promessas, falou que Ele estaria consolador para estar passando por todos os momentos com a gente. Então, a gente nunca pode pensar que a gente está só, porque a gente não está só. Sempre há um dia, há um novo tempo. E o interessante, né? Essa chave que a irmã viu, realmente era uma mudança, mas não era uma mudança de casa, era uma mudança de vida, uma mudança de fase, uma mudança de ciclo, um ciclo de doença onde passaria a cura, onde você vê aquele bebezinho que deu tanto trabalho. Se você for olhar hoje, né, mãe? Valeu a pena. valeu. Né? Valeu a pena cada choro, valeu a pena cada alho pisado à toa. Valeu, porque você vê as promessas de Deus na vida da Ébone se cumprindo. E você que tem uma promessa de Deus na tua vida, não desiste. A luta pode estar grande, você pode não ver nada acontecer, mas lembra que o dia começa à meia-noite. E a gente pensa que ainda é noite, mas é um novo dia. Então, você toma posse de cada promessa que o Senhor te deu. Porque se Ele fez essa promessa, Ele vai cumprir. Pode ser o tempo que for. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. Pela manhã. Ele manhã. pode durar. A Bíblia fala que o choro, ele pode durar. Pode ser até que você não precise chorar. Mas se ainda assim você precisar chorar, a alegria vem. É uma certeza. A alegria virá pela manhã. Basta você crer que você vai receber a sua vitória. Amém. Acho que estamos chegando ao final do nosso Pod Adip, né? Estamos com essa história linda de cura, né? Mais uma história de cura, porque Deus faz, Deus cura. Deus é o nosso Deus que é milagroso. Só lembrando de uma coisa que eu lembrei aqui agora, que é interessante que eu vendo tudo isso, como Deus ele cumpre a palavra dele, e a gente acha que não vai acontecer, eu não cantava. Eu não comecei cantando. Então eu sempre me vi assim, eu sou guitarrista, eu sou musicista. Uma promessa com 3 meses lá. Aí a gente faz lembrar como Deus ele é tão soberano que ele faz você lembrar. E eu falei assim, meu Deus, como é que entregaram isso? Como é que Deus pôde entregar isso para minha mãe? E eu tá vivendo tudo isso, porque eu não comecei cantando.
E sempre Deus usando as pessoas que a gente não conhece, e a gente não tem nem afinidade nenhuma, não sabe, porque eu nunca fui de cantar dentro de casa. Eu simplesmente estava num congresso, fazendo os plays já da vida muito cedo. já tocava já nas igrejas com 13 anos de idade, 14 anos de idade. E a irmã botou a mão sobre a minha cabeça. Você não... Acho que não sei se eu te contei isso. Eu te contei, não lembro. A irmã colocou a mão na minha cabeça, ela disse assim: Boni, Deus está te dando um novo talento. E eu falei assim: gente, outro talento? O que é isso? Ela: eu vejo você cantando. Você vai cantar, você vai ministrar para muitas vidas. E ela falou assim: no altar mesmo, no altar. Eu vejo você no altar. E eu falei, uma adolescente, né, meio rebelde, eu falei assim: a irmã tá muito equivocada. Falei assim na cara da irmã. Eu falei assim: não, irmã, eu nasci para tocar, eu não nasci para cantar. Ela: mas pode ter certeza que o Deus que eu sirvo, ele não dorme e ele vai cumprir. Tô te falando. Eu falei assim: não, irmã, que isso, jamais. E ali eu comecei a cantar na minha igreja, ninguém sabia. Congresso das irmãs. Num congresso das irmãs, ninguém Na central ali na da central, Ricardo, igreja Assembleia de Deus Central de Vila Kennedy. É um amor que eu tenho muito grande por essa igreja. Toda vez que eu passo eu me emociono, porque foi os meus primeiros passos para música. Sim. É interessante demais. E ali faltou a solista, todo mundo solava e eu não solava. Eu era a menina da guitarra que ficava ali no canto e era meu posto, eu não queria saber. A irmã disse assim: Boni, faltou solista. Querem colocar você para cantar. Você canta? Eu falei: olha, eu não canto não. Se sair, vai sair desse jeito, porque eu não canto. Né? Foi assim que eu falei para ela: ó, cantar, eu não canto não. Ela: não, mas hoje é o dia de você tentar. Eu não sei, Klebe e Hélida, a coragem que saiu, parecia que eu já cantava já há muito tempo. E a igreja assim, a igreja cheia. Comecei a cantar o louvor. Não, mas foi aquela unção, o fogo desceu. Foi lindo, porque foi surpresa para todo mundo. Foi O surpresa. vozeirão dela. Entendeu? Foi surpresa aquela. Né, por dizer, você já tinha aquela voz já encorpada, grave, né? Sempre foi. Aí eu comecei a cantar, aquela glória desceu. Eu juro pra você que a partir daquele dia, eu nunca mais parei de cantar. Nunca divisor mais. de águas, né, no seu ministério. Entendeu? Então, assim, tenha certeza que... Estava desbloqueando mais um... Tava desbloqueando. Então, assim, eu quero falar pra você que nessa noite, se você tem uma promessa, que às vezes a promessa, a gente recebe até uma palavra que a pessoa profetizou sobre as nossas vidas, parece que ele entra aqui e sai. E você esquece. Quero falar pra você que as promessas de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Não interessa o dia, a hora, ele vai cumprir. E não tem ninguém que faça isso esquecer. Vai se cumprir. Assim como aconteceu na minha vida. Eu falei que a irmã estava equivocada. E hoje eu estou cumprindo esse papel. A gente não sabe de nada, A né? gente não Mas sabe. canta pra gente, Ebony, a música que você cantou naquele dia. A música que eu cantei naquele dia... Do congresso. Do congresso... Essa daí foi surpresa, hein? Essa foi surpresa. Foi da Damares? Não, essa foi da Damares, mas a primeira mesmo foi... Do Apocalipse da Damares, que eu lembro. Não. Não, do congresso foi. Mas o da Aline... Prosto-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Cara, não me pergunte a força que eu tirei daquele dia pra cantar essa música. Mas foi diante da cruz, Aline Barra. Muito bom, muito bom. Pois é, então, pessoal, estamos chegando ao final de mais um Pod Adip, né? Com esse testemunho maravilhoso. Deixa as considerações finais para minha querida esposa. A gente está finalizando. Espero que essa história possa tocar no seu coração, Amém. possa ativar a sua fé, como um dia a irmã Cosma foi ativada. E quando as coisas piorarem, lembra que tem um Deus. É um Deus que não te esquece, é um Deus que está com você. E como Deus foi na vida da Ebony, né, daquele bebezinho,
que estava enfermo e hoje é uma mulher que vive as promessas de Deus. Pode ser na sua vida, pode ser na sua casa, pode ser com o seu filho. Vai ser. Só toma posse. Amém? Então, já que estamos terminando o Pode Adip, soldado que tá na batalha tem que trabalhar, né? Vamos lá, mais uma música para poder finalizar o Pode Adip. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.